Oi, bem-vindo ao Rezo Recap. Um grupo de crianças estava sentado em silêncio ao redor de uma televisão, com a atenção fixa nos Teletubbies. Atrás deles ouviam-se vozes de adultos. Era urgente e preocupante, indicando que algo perigoso estava se aproximando. Quando perceberam que as crianças estavam ouvindo, um adulto rapidamente fechou a porta para abafar o som. As crianças trocaram olhares de confusão. Não vão passar. Momentos depois, uma mulher entrou correndo com uma criança menor nos braços. Ela o deixou com os outros e ordenou que ficassem no quarto, acontecesse o que acontecesse. Ela fechou a porta e desapareceu. Pouco depois ouviram-se sons estranhos do lado de fora. Batidas surdas, vidros quebrados e gritos distantes. As crianças ficaram paralisadas. Uma delas se aproximou da porta, tentando entender o que estava acontecendo. Ela tentou ligar para o pai, mas ouviu batidas do outro lado. De repente a porta cedeu e um enxame de pessoas entrou. Eram pessoas infectadas com o vírus. As crianças foram pegas de surpresa. Perto da entrada, Jimmy ficou paralisado quando o caos se instalou e correu. Lá fora, ele viu sua mãe. Ela parecia ilesa. Ele correu em direção a ela, mas ao ver um perigo próximo, fechou a porta abruptamente, deixando-o do lado de fora para sua própria segurança. Ele foi instado a correr e, atrás dela, apareceu uma pessoa infectada que a matou. Em pânico, Jimmy correu escada acima apenas para encontrar mais pessoas infectadas. A casa, que antes era um refúgio seguro, havia se tornado hostil. Ele se abriu caminho através da destruição e finalmente conseguiu escapar a céu aberto. Correu sem rumo até chegar a uma velha igreja. Lá dentro, perto do altar, estava seu pai. Ele é padre. Parece calmo e ansioso. Jimmy tentou falar para se explicar, mas seu pai o interrompeu. Já sabia. Acredita que é o dia do juízo final? Ele entregou a Jimmy uma cruz dourada e disse para ele se esconder. Quando Jimmy obedeceu, as portas e janelas se abriram novamente. Os zumbis invadiram. Sim, seu pai, em vez de correr, os enfrentou sem hesitar. Em questão de segundos, ele foi atacado pelos infectados. Enquanto isso acontecia, Jimmy se escondeu segurando a cruz com força. Quando os zumbis se foram, Jimmy saiu de onde estava escondido e correu para a natureza. As pessoas são afetadas pelo vírus da raiva. O vírus se espalhou para o Reino Unido e devastou completamente o país. Estava prestes a se espalhar pela Europa, mas o território continental britânico foi colocado em quarentena para conter o vírus. Os sobreviventes foram deixados à própria sorte. Passaram-se 28 anos. As cidades desmoronaram. A natureza tomou conta das ruínas e os sobreviventes viviam em postos avançados improvisados e dispersos. Em um deles, um pai acordou seu filho, Spike, e disse que era o grande dia dele. Lá fora, outros já estavam trabalhando. Homens e adolescentes, cada um trabalhando no que podia fabricar, lanças, facas e arcos. Spike levantou-se rapidamente e se arrumou. Spike empacotou com cuidado. Seu equipamento incluía peças para um arco dobrável, uma adaga polida e uma pequena figura desgastada de Power Ranger. Então, em outra ideia, decidiu devolver a figura de Power Ranger. Ele entrou na cozinha. O pai dele, Jaime, perguntou se ele tinha empacotado tudo o que precisaria. Spike mostrou tudo o que tinha consigo e confirmou. O pai dele, Jaime, serviu o café da manhã. Bacon. Ver o prato do pai dele não tinha muito. Spike colocou o bacon dele no prato de Jaime, mas Jaime devolveu, dizendo que é todo teu. Enquanto comiam de outra parte da casa, veio um som. Era a mãe dele acordando. A mãe de Spike estava doente. Jaime entrou primeiro no quarto, Spike logo atrás. Ela se desculpou por preocupá-los e abraçou o filho, dizendo que estava com dor de cabeça desde a manhã. Embora tentasse agir com força, estava claro que a doença tinha se instalado. Spike não vai à escola hoje. Por que não? Para se acalmar, pediu a Spike que contasse sobre a escola. Tentaram ignorar dizendo que não havia escola hoje. Ela perguntou se já era fim de semana e Jaime explicou o plano. Spike não iria à escola. Iriam ao continente. Sua esposa protestou, sobrecarregada e quase se desmanchando. Ela gritou dizendo que Spike é apenas um bebê. Tem um bebê. Tem 12 anos, Jaime disse. Spike já tem 12 anos e está pronto. A discussão ficou mais intensa e a mãe de Spike ficou ainda mais irritada, mas Jaime já tinha decidido. Saiu do quarto sem discutir. Spike ficou um tempo, oferecendo um consolo silencioso que só ele parecia capaz de dar. Sinal de abertura de interrogação. O que está acontecendo? Tô com calor. Por quê? Por que estou com tanto calor? Antes de sair, ele envolveu um pedaço de bacon em um lenço e o deixou ao lado dela. Ela estava atordoada, não completamente consciente, e perguntou para onde ele estava indo. Ele disse que ia para a escola. A simples mentira a acalmou. Ela assentiu lentamente e disse que o amava. Ele disse que também a amava antes de sair do quarto. Eu também te amo, mamãe.
Quando Spike saiu para a sala de estar, Sam estava esperando por ele. Ele se aproximou e entregou-lhe seu primeiro arco. Spike testou-o na frente de Sam e ele elogiou a forma como Spike segurava a arma, sem tremer nem um pouco. Um garoto forte. Enquanto Jaime e Spike caminhavam pela aldeia, as pessoas saíam para se despedir. Alguns os incentivavam com gritos, outros apenas acenavam com a cabeça. Uma menina entregou uma fruta para Spike. Todos aplaudiram enquanto ela passava. No limite da aldeia, onde a segurança terminava e o perigo começava, a líder da comunidade, Jenny, deu um passo à frente. Ela disse que todos estavam animados por ele, embora achasse que Spike era um pouco jovem para isso. Teria sido melhor se ele tivesse 14 ou 15 anos, mas Jaime a interrompeu e disse que Spike estava pronto. Depois, ele lembrou a ela as regras da comunidade. Uma vez que vão, é permitido voltar, mas se não o fizerem, ninguém pode ir resgatá-los. Aprenderam isso da pior maneira. Muitos tentaram e a maioria nunca voltou. Então, de uma vez que você chega em terra firme, você está sozinho. Entendeu? Uma vez em terra firme, eles estão sozinhos. Confirmaram que entenderam. Jenny perguntou à tia vigilante se havia algo fora do comum e a tia disse que tudo estava tranquilo. Nada. Silêncio absoluto, tudo livre. Ele ordenou que abrissem a porta e com isso pai e filho partiram. Sem armas, apenas arcos e espadas. Enquanto caminhavam, Jaime perguntou a Spike sobre o caminho que estavam seguindo. Spike disse que era a calçada. É a única maneira de chegar à terra firme, mas só podem caminhar por ela quando a maré está baixa. Quando a maré subir, o caminho ficará coberto de água e eles se afogarão. Jaime disse a ele que tem 4 horas até a maré subir. Garantiu que eles conseguem fazer isso. Avançaram com cautela. Chegaram a uma paisagem árida e Jaime lhe disse que de lá tiram seu combustível. Spike trabalharia lá algum dia. Você trabalhará aqui algum dia. Eles subiram para um terreno mais alto e viram um grande campo na frente deles. Spike ficou atônito porque tinha vivido na aldeia toda a sua vida e nunca tinha visto nada assim. Spike pensou que se continuassem caminhando, chegariam a um lugar onde não poderiam ver o mar. Se continuarmos andando, chegaremos a um lugar onde o mar não é visível. Jaime acha que não há nada lá, mas Spike está curioso sobre outras aldeias como a dele. Jaime disse a ele que provavelmente não tem nada que as aldeias deles não tenham, e que deveriam manter distância delas. Depois, seguiram em frente, entrando mais na floresta. Ele se moveu, ele se move para cima e para baixo novamente. Então, eles veem uma forma se movendo à distância. Era uma forma mutada, infectada, retorcida além do humano. Era errática, distorcida e grotesca. Então Jaime a apontou e disse o que fazer. Se houver uma pessoa infectada por perto, significa que também há outras. Spike deveria matá-la, e Jaime disse para mirar no pescoço. A infectada se movia desajeitadamente, coberta de mofo e baba. Sua pele cinza afundou e seu corpo rastejou pelo chão como algo meio morto. Então começou a se alimentar de alguma coisa. Spike tensionou seu arco e disparou. A flecha atingiu o pescoço dele. Envia-a. Atrás deles, outra se aproximava. Eles perceberam, e Jaime disparou seu arco, mas apareceram lentamente em número crescente. Jaime agiu com rapidez, calma e precisão. Ele os derrubou um por um antes que pudessem se aproximar demais. Dog. Mas então viram uma menina. Ela também está infectada. Não atiraram nela e ela saiu correndo. Jaime elogiou a mira de Spike. Perguntou se ele se sentiu bem com sua primeira morte. Mas Spike estava claramente chateado. Vamos, temos que nos mover. Os gritos teriam alertado outros infectados na área. Jaime disse que ele deveria se sentir bem e que estava orgulhoso dele, mas agora deveriam seguir em frente porque o som alertaria outros infectados. Então a OMC continuou avançando. Eles se aprofundaram mais em terra. Ao longe, uma manada de cervos correu entre as árvores. Spike achou engraçado o que estava vendo. Eram incríveis. Mais adiante encontraram uma casa abandonada. Com o arco na mão, caminharam em direção a ela. Um animal correndo o assustou, mas parecia calmo. Parece que alguém esteve lá e levou tudo, mas vale a pena procurar. Começam a verificar os armários e Jaime encontra um frisbee. Ele mostra com entusiasmo para Spike, sinal de abertura de interrogação. Que é isso? É um frisbee. Nunca tinha visto um frisbee? Então, ouviram um barulho vindo de outro cômodo. Eles se dirigiram com cautela para lá. Dentro, encontraram um corpo pendurado de cabeça para baixo pelos tornozelos, imóvel e morto. Tinha letras gravadas no peito. Spike desviou o olhar, mas Jaime ordenou que ele olhasse para o corpo. Não desvie o olhar, Spike. Naquele momento, o corpo começou a se mover. Está infectado. O tom de Jaime ficou sério. Ele lembrou a Spike que as pessoas do continente haviam mudado. A perda e o isolamento tornaram alguns perigosos. O corpo tinha sido deixado assim de propósito. Eles o deixaram para os infectados e agora também está infectado. Spike, chocado com a brutalidade,
perguntou por que alguém faria isso. Jaime acha que é um castigo por algo. Não. Mate-o. Ordenou ao filho que o matasse antes que ele se transformasse completamente. Não era apenas sobre sobrevivência. Também estavam mostrando piedade ao homem. Spike hesitou brevemente. O homem se contorceu e depois começou a fazer isso agressivamente. A corda quebrou e o homem caiu no chão. Nesse momento, Spike atirou uma única flecha no crânio, matando o homem. Jaime apenas disse que ele fez bem antes de se afastar. Eles continuaram avançando pela floresta. Mais adiante, avistaram os restos de um cervo, despedaçados e espalhados, e Spike ficou perturbado. No início parecia obra de um carniceiro, mas então Spike notou a cabeça pendurada no alto de uma árvore. Isso mudou tudo, era sinal de que havia um alfa por perto. Os alfas não se pareciam com os infectados que haviam visto antes. Esses eram mais fortes, mais rápidos e mais inteligentes, recém-evoluídos. Sabendo disso, Jaime e Spike deram meia volta para sair. Spike perguntou se iriam voltar e Jaime disse que já tinha conseguido sua presa. Para isso tinham vindo. Spike continuou perguntando, mas Jaime disse para ele ficar quieto e ir embora. Será que não parecerá que estamos atrás dele? Não fale, Spike. Mantenha os olhos bem abertos. Eles se apressaram para voltar pelo caminho de onde vieram, mas já era tarde demais. Ao longe viram os infectados. Primeiro um, depois muitos. E Alpha estava entre eles. Jaime levou Spike de volta à floresta. Um enxame de infectados corria em direção a eles. Os infectados são organizados e rápidos. Jaime reagiu rápido. Ele e Spike precisavam continuar se movendo, atirando enquanto corriam. Mantenham-se fora do enxame, não se deixem capturar. Mas Spike entrou em pânico. O medo tomou conta dele. Todo o seu treinamento desapareceu. Ele não conseguia respirar, e Jaime teve que acalmá-lo. Os infectados se aproximaram rapidamente. Eram muitos. E em segundos o plano desmoronou em um caos. Certo. Exercício de 2 homens. Defesa. Jaime continuou atirando neles enquanto dava instruções a Spike sobre como atirar. Mas Spike estava muito assustado. Com dificuldade, conseguiram voltar para a velha casa, batendo a porta atrás deles enquanto os infectados se aproximavam. Os infectados os seguiram, e Jaime os matou com sua flecha. Jaime e Spike subiram para o sótão, bloqueando todas as entradas possíveis. Eles observaram o infectado rosnando através de um buraco. Jaime recostou-se, exausto, mordiscando-o. Mais tarde naquela noite, olharam pelo teto e viram um alfa de pé à distância, observando. Jaime disse a Spike, os alfas não são como os outros, não podem lutar, especialmente com as flechas que têm. Não têm o suficiente. Assustado, Spike perguntou o que iam fazer. Os alfas não são como os outros, não apenas maiores, mas mais inteligentes. Jaime disse que a única opção era esperar. Spike pediu desculpas a Jaime, dizendo que tinha medo de atirar em algo. Jaime disse que ele fez bem, até melhor do que a maioria dos adultos. Spike está preocupado porque vão perder a maré baixa, mas Jaime o tranquiliza dizendo que haverá outra. Sem como voltar para a ilha e com o continente cheio de perigos, passaram a noite. Do sótão, Spike viu uma fogueira brilhando fracamente à distância. Curioso, ele perguntou ao seu pai o que era, mas Jaime não sabia. Não sei, nunca estive lá. Sempre foi assim? Naquela noite, Spike teve um pesadelo. Era sua mãe se afogando na escuridão. Ele a chamou pelo nome. Estendeu a mão, mas ela desapareceu antes que ele pudesse ajudá-la. Ele acordou chocado. Mas também havia um perigo real no mundo real. O chão enfraquecido abaixo deles cedeu de repente, desabando parte do sótão. Eles escaparam bem a tempo. O susto os obrigou a tomar uma decisão. Eles tinham que voltar para a ilha imediatamente. Felizmente, a maré estava baixa, revelando o estreito caminho de volta. Sem hesitar, partiram, movendo-se rápida e silenciosamente. Vamos! Vamos primeiro! Ao se aproximar da ilha, Jaime colocou uma mão no ombro de Spike, orgulhoso de como seu filho havia lidado com tudo. Mas seu alívio não durou. Uma súbita explosão de pássaros nas árvores indicou que algo estava errado. Era o alfa avançando a toda velocidade, sem parar de segui-los. Corram! Eles correram. Adiante, o portão da ilha apareceu à vista. Gritaram um aviso. Os vigias na muralha reagiram rapidamente, lançando rajadas de flechas em direção à ameaça que se aproximava. As flechas não foram suficientes. O alfa levantou-se novamente e continuou sua perseguição. As pernas de Spike cederam. Tanto Jaime quanto Spike caíram no chão e o alfa se aproximou deles. Então, uma única flecha flamejante foi disparada no coração da criatura. Derrubou-a. Acertou diretamente no centro de massa. O alfa caiu e a ameaça tinha terminado. Estamos limpos. A breve. Deixe estar.
Jaime e Spike foram levados para dentro. A comunidade os recebeu de volta com aplausos. Spike foi celebrado por sobreviver à sua primeira viagem além da ilha. Jaime elogiou o filho em voz alta, contando a história com orgulho. Mas no meio do barulho e dos sorrisos, a atenção de Spike se desviou. Ele viu seu pai se afastando com uma mulher, seguiu-os e os viu se beijando. O momento o deixou arrasado. Silenciosamente, ele saiu da festa e caminhou sozinho para casa, confuso e magoado. Quando chegou, Sam estava em casa. Spike sentou-se com ele e... "O que está... melhor que bem?" Perguntou como estava a mãe dele e Sam disse que estava bem. Então Spike foi sincero. A celebração era uma mentira, porque ele só havia matado um infectado. Então ele ficou assustado. Compartilhou o que tinha visto fora da aldeia. Parece que ele está mentindo. Então o que aconteceu lá? O que chamou a atenção de Sam foi a fogueira. Quando a mencionou, a expressão de Sam mudou. Depois falou de um homem chamado Dr. Ian Kelsen. Kelsen, que uma vez foi um médico brilhante, tinha se isolado há anos, retirando-se completamente da sociedade. Se aquela fogueira estava acesa, significava que Kelsen ainda poderia estar vivo. Spike perguntou mais sobre o médico porque já não restavam médicos, mas Sam se recusou a dizer mais. Sinal de abertura de interrogação? O que há de especial no fogo? Se seu pai não quer falar sobre isso, acho que eu também não deveria. No dia seguinte, Jaime voltou para casa bêbado. Cansado do silêncio e dos segredos, Spike o confrontou, acusando-o de esconder a verdade sobre o doutor. Sinal de abertura de interrogação? Por que você não nos disse que era um médico que poderia ver a mamãe? Doutor. Encurralado, Jaime finalmente confessou. Anos atrás, durante uma missão no continente, ele havia encontrado o doutor. O homem estava rodeado de cadáveres, todos em chamas. Nunca tinha visto nada igual. O horror não o afetou, ele simplesmente acenou com a mão. A cena perturbou tanto Jaime que ele e seu grupo decidiram nunca voltar. Ele achava que esquecer era mais seguro, e em 15 anos nenhum de nós tinha voltado. Spike perguntou o que estava acontecendo com sua mãe, mas Jaime não sabia. Spike achava que ela estava morrendo. Ao ver que Jaime não queria falar sobre isso, Spike ficou bravo. Perguntou se estaria com Rose quando sua mãe morresse. Isso deixou Jaime com raiva. Sinal de abertura de interrogação. O que pensaria sua senhora? Eu disse, cuidado com a sua boca maldita. Spike foi com sua mãe, e Jaime o seguiu. Spike tirou uma faca. Jaime, mais forte e rápido, desarmou-o instantaneamente. No entanto, em vez de puni-lo, devolveu-lhe a faca em silêncio e saiu de casa furioso. Naquela noite, Spike incendiou a loja de suprimentos da comunidade. As pessoas correram para apagar o fogo, carregando água em baldes. Mantenha os olhos no horizonte e fique atento a essa sirene. A fumaça e a confusão deram cobertura para ele escapar com a mãe. Eles escaparam sem serem notados, dirigindo-se para o continente. Isla, frágil e desorientada, assustou-se ao perceber onde estavam. Spike assegurou-lhe que encontrariam um médico e que tudo ficaria bem. Quero ver um médico. Um médico de verdade. Não, ao anoitecer pararam numa área arborizada e montaram um acampamento improvisado. Conversaram enquanto se deitavam. Depois ele disse para ela dormir e que ele faria a guarda. Você deveria dormir um pouco. Mas Spike começou a adormecer. Enquanto Spike dormia, uma criatura infectada, longa e retorcida, arrastou-se como um verme gigante em direção a ele. Pouco antes de poder atacar, alguém a matou. Spike encontrou-se ao lado de Gisela no dia seguinte. O que aconteceu? Nem Gisela nem Spike se lembram da pessoa que matou o infectado, mas ao ver o cadáver, Isla teve um flashback de quando ela o matou. Em outra parte do continente, um esquadrão de soldados estava sendo atacado e Alpha liderou a carga. Um por um, os soldados foram superados. Apenas um conseguiu sair vivo, ferido, chocado e sozinho. Em outra parte da floresta, outro grupo de infectados estava parado em um rio, movendo-se lentamente. Entre eles havia uma mulher visivelmente grávida. Spike e Isa continuaram a atravessar o continente. Sua condição, ainda pouco clara, a deixava exausta. Às vezes, ela tinha alucinações, lembrando fragmentos de seu passado, especialmente lembranças de seu pai. Spike percebeu que o nariz dela estava sangrando e limpou o sangue. Então viu outro infectado andando entre eles, magro e de aparência frágil. Atirou sem hesitar, mas o som do corpo caindo no chão alertou os que estavam próximos. Um pequeno grupo começou a segui-los. Vamos, mamãe. Desesperados, Spike e Isa entraram em um posto de gasolina abandonado e em ruínas, cheio de gases presos. Eles estavam com dificuldade para respirar. Os infectados se aproximaram justo quando estavam prestes a entrar no posto de gasolina. Chegou o soldado solitário e disparou uma arma.
O gás causou um incêndio que queimou os infectados antes que pudessem chegar até Spike e Isa. Quando saíram, encontraram um homem que os havia salvado. Ele se apresentou como Eric. Ele está paranoico. Ele os salvou pensando que eram nativos e que os ajudaria. Quer seguir em frente, mas Spike não vai deixar sua mãe. Tenho que sair daqui. Vou embora. Pode ir. Eu não vou embora. Eles continuaram avançando pela floresta. Eric carregava Aida nas costas. Eric disse a Spike que sua equipe havia naufragado em alto mar quando as fortes ondas destruíram seu barco. Ele conseguiu chegar à terra, mas sua mensagem foi desanimadora. Uma vez na ilha, não havia retorno. 8 de nós chegamos em terra? Não, sou o único que resta. Em seguida, sentam-se para descansar e comer. Eric mostrou a Spike uma foto no seu telefone, mas o telefone desligou-se, e Eric atirou-o furioso. Não olhe para cima com Félix. Quando voltaram a andar, Isela recuperou lentamente um pouco de força. Ela caminhava sozinha, mas algo chamou sua atenção. Um som estranho a atraiu para um trem velho, coberto de vegetação e quase engolido pelas árvores. Lá dentro, encontrou algo que nunca esperou. A grávida infectada. Está em trabalho de parto. Sem hesitar, Isa interveio para ajudar a mulher infectada a dar à luz. O parto ocorreu sem problemas. A recém-nascida estava saudável. O que está fazendo? Solte-a. Por um momento, a esperança surgiu. Mas assim que a mãe se levantou, avançou para a frente. Seus instintos foram ativados instantaneamente. Eric reagiu sem demora. Então Eric se virou para Isela e exigiu que ela abandonasse a criança, chamando-a de ameaça. Mas Isa recusou, protegendo o bebê, convencida de que ele não representava nenhum perigo. Não parece infectado, não está infectado. Não a deixe no chão agora mesmo. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, um alfa saiu de entre as árvores e destruiu Eric num piscar de olhos. Spike e Ossa fugiram imediatamente. A criatura se aproximou rapidamente. Bem quando estavam prestes a ser capturados, o Dr. Kelson apareceu. Ele atirou um dardo com uma zarabatana misturada com algo, atingindo diretamente o alfa. A criatura parou, sedada. Morfina gilazina. Atua muito rápido. Kelson rapidamente recuperou a cabeça de Eric. Quando Spike descobre que a pessoa era o Dr. Kelson, ele o apresenta pelo nome e diz que precisam de sua ajuda. O Dr. Kelson os levou para o fundo da floresta. Então, eles viram algo diferente de tudo o que já tinham visto. Anéis de totens de osso e uma enorme pirâmide construída completamente com crânios. Cada crânio é um conjunto de pensamentos. Após incinerar os restos mortais de Eric, ele entregou o crânio a Spike e ordenou que o colocasse na pirâmide. Spike, ainda atordoado, seguiu as instruções sem falar. Kelson então se voltou para o bebê. Spike disse a ele que o bebê não estava infectado. E o Dr. Kelson, fascinado, disse a Spike que a placenta a havia protegido completamente. Uma descoberta importante, mas o bebê precisa de leite para sobreviver. A água a manterá viva por apenas alguns dias no máximo. Mais tarde o doutor examinou Gisela. Sua expressão se tornou séria. Após alguns momentos de silêncio, ele compartilhou o diagnóstico. Sua doença havia progredido sem remédio. Era um câncer agressivo e generalizado. Poderia ter começado no cérebro ou ter se espalhado para lá. Seu corpo estava se deteriorando. Não havia cura ou tratamento. O dano era irreversível. De qualquer forma, tinha feito metástase. Spike implorou a Kelson que encontrasse uma maneira, qualquer coisa, para salvá-la. Mas Ola já sabia. Ela havia sentido isso por algum tempo. Aceitou a verdade sem medo. Spike chorou e ela o abraçou, tentando acalmá-lo. Depois ela entregou o bebê a Spike. O Dr. Kelson caminhou até ele. Começou a dizer que havia maneiras de enfrentar o fim sem dor nem sofrimento prolongado. Por isso o Dr. Kelson estava lá, para garantir que os últimos momentos da Isla fossem tranquilos, não agônicos. Depois, ele administrou a eutanásia. Isla passou sem medo. Spike não estava lá para ver isso. Ele ficou para trás com o bebê. Pouco depois de Kelson ter entregue a ele o crânio de Gisela, Spike pegou e subiu na pirâmide. Depois ele colocou no topo da pirâmide de ossos. Ele sussurrou que a amava antes de descer. Eu te amo, mamãe. Ao amanhecer, a paz foi quebrada. O Alpha voltou descontrolado. O Dr. Kelson pegou Spike e se escondeu no subterrâneo, mas o Alpha capturou o Dr. Kelson. Spike reagiu instantaneamente. Pegou um sedativo, administrou na criatura e a derrubou antes que pudesse atacar. Ele tinha salvo a vida de Kelson. Agradecido, Kelson olhou para Spike e disse que era hora de seguir em frente. Spike começou sua jornada de retorno. Tinham passado 28 dias. Ele chegou aos portões da comunidade insular. Na porta, deixou a menina com uma nota. Disse ao pai que não o procurasse. Disse para cuidar do bebê.
Também deixou o nome do bebê na nota, Gisela, em homenagem à sua mãe. Seu nome é Isa. Do outro lado da água, Jaime tentou chegar até seu filho. A maré estava muito alta, era impossível cruzá-la. Ele gritou através da divisória, desesperado para alcançar Spike, mas sua voz foi abafada pelas ondas. Spike? Seu filho já tinha partido. Na natureza, Spike estava sozinho, cozinhando peixe em uma pequena chama. Quando o perigo reapareceu, um único infectado se arrastou até ele. Ele o despachou rapidamente. Mas começaram a aparecer, e Spike continuou atirando. Então alguém apareceu e elogiou sua morte. Magnífico disparo. Depois mais pessoas ficaram infectadas. Estava prestes a ser invadido. Sem ter para onde fugir, o homem e os que estavam com ele intervieram. Depois de matar os infectados, o homem se apresentou. Era Jimmy, o garoto do início, agora adulto e liderando uma nova comunidade. Ele usava o crucifixo de seu pai de cabeça para baixo. Reconheceu a sobrevivência de Spike e ofereceu-lhe um lugar entre os seus.